Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, diz assim: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado pela tua santa palavra que nós estamos estudando. Obrigado por mais esse trecho que o Senhor preservou, inspirou, que o apóstolo Pedro escrevesse, preservou para nós e tem uma mensagem para nós nessa noite. Que a tua palavra continue tocando nos nossos corações de forma intensa, Deus. Que a tua palavra, Deus, invada a nossa vida, transforme a nossa vida, nos ajude a compreender a realidade deste mundo e a sermos melhores cristãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como tema para o sermão de hoje, diga, meu filho. Eu escolhi o sofrimento dos santos e o juízo de Deus. E eu quero ler aqui um trecho que eu achei na internet, muito curioso. Foi até no Instagram, num perfil do Instagram. O camarada lá escreveu o seguinte: imagine por um momento que você tivesse nascido no ano de 1900. Quando você tinha 14 anos, começa a Primeira Guerra Mundial e termina apenas quando você tem 18 anos, deixando 22 milhões de mortos. Um pouco depois, aparece uma pandemia mundial, a gripe espanhola, matando 50 milhões de pessoas. No mínimo foi isso. E você está vivo, com 20 anos de idade. Aos seus 29 anos, você sobrevive à crise econômica mundial, que começou com a queda da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores de Nova York, causando inflação, desemprego e fome. Quando você está com 33 anos, o nazismo chega ao poder. Quando você está com 39, começa a Segunda Guerra Mundial e termina quando você já tem 45 anos, com 60 milhões de mortos aproximadamente. Quando você está com 52 anos, começa a Guerra da Coreia. Quando você está com 64, começa a Guerra do Vietnã e termina quando você tem 75 anos. Uma pessoa que nasceu em 1985, por exemplo, pensa que seus avós não têm a menor ideia de como a vida é difícil, sem saber que eles sobreviveram a várias guerras e catástrofes. Hoje estamos vivendo uma grande pandemia há mais de um ano. Estamos com medo e cansados. Perdemos amigos e parentes, estamos assustados. Antigamente as condições eram até piores, mas sim, a humanidade sobreviveu sob essas condições e superou. Isso aconteceu com muita gente, que nasceu ali por volta do ano 1900 e sobreviveu viveu até os 75 anos mais ou menos. Viu tudo isso acontecer no mundo, e muito mais, Isso
tem um pouco a ver com o tema que Pedro escreveu nesses versículos que nós lemos. Os cristãos que receberam a primeira carta de Pedro estavam passando por condições completamente adversas. Não era uma pandemia, não era uma crise financeira, era uma perseguição ao grupo de cristãos. Não havia pandemia nem nada. Eles, porém, venceram todos os sofrimentos que passaram pelo sangue do Cordeiro, como diz em Apocalipse, né? Nós estamos enfrentando também algo difícil, tempos difíceis. A pobreza assusta, a perda de amigos, de parentes também, a solidão de algumas pessoas, a depressão, a ansiedade, a incerteza, pensamento suicida de muita gente e a incerteza quanto ao futuro. Tudo isso é muito ruim. Mas o Deus Todo-Poderoso continua reinando, soberano e inabalável sobre o universo. Ele continua cuidando dos seus filhos, mesmo em meio ao sofrimento. Os crentes que receberam a primeira carta de Pedro foram alertados, nesse trecho que nós lemos, sobre o sofrimento que eles estavam passando e o juízo divino. Eu quero examinar com vocês hoje, brevemente, 9 verdades sobre o sofrimento dos santos e o juízo divino que Pedro abordou nessa passagem. A primeira verdade está no versículo 12. Por meio do versículo 12, a gente percebe que o sofrimento é algo normal para a fé cristã. No versículo 12, Pedro disse: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Ora, os crentes da época estavam achando estranho. Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que a gente está sendo perseguido? Que mal a gente fez? Somos bons cidadãos, pagamos nossos impostos, respeitamos as autoridades. Por que eles têm tanto ódio de nós? Jesus disse que o mundo nos odeia, porque o odiou primeiro. Então, embora tenhamos amigos incrédulos, embora tenhamos parentes que não creem em Cristo, e até acham que todo crente é ladrão e tudo mais, e todas aquelas críticas que vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi nesses 22 anos de crente, chega uma hora que tem que haver um divisor de águas. E haverá. O sofrimento não faz parte apenas da existência dos crentes, mas faz parte da existência humana. Todos, em alguma medida, sofrem. Pessoas ricas sofrem. Às vezes não dormem com medo de que vão lhe tomar riqueza, que vão sofrer um golpe, que vão assaltar os seus bens. Pessoas doentes sofrem. Pessoas pobres também sofrem. Com os cristãos não é diferente. Desde que Adão pecou, o pecado se generalizou, entrou no mundo oficialmente, digamos assim, e agora o sofrimento humano não é a consequência apenas do nosso pecado individual, mas do pecado de Adão que está no mundo. E servos de Deus, do passado, do presente, sofreram e sofrem. Por exemplo, Jó sofreu bastante, e o caso da história de Jó, o livro de Jó é estudado não somente nas igrejas cristãs, mas é estudado em cursos de filosofia, e se escrevem trabalhos, artigos, teses de doutorado sobre o livro de Jó e o sofrimento humano. O sofrimento é normal para os cristãos, em uma medida ou em outra. Então, não ache estranho quando passar pelo sofrimento. Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Segunda verdade é que o sofrimento dos crentes é semelhante ao de Cristo, conforme diz o verso 13. Verso 13 diz assim: Mas alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Nós somos participantes
dos sofrimentos de Cristo. Isso é interessante porque a gente lembra sempre do sacrifício de Cristo, do sofrimento, desde a noite em que ele suou sangue no Getsemane, foi preso injustamente, julgado injustamente. Ele passou não por um julgamento, mas por 7, como eu já falei aqui. Em apenas uma madrugada ele passou por 7 julgamentos, horário inapropriado, pessoas incompetentes para julgá-lo. Ele foi flagelado, foi chicoteado, esbofeteado, com fome, com sono, cansado, sofreu bastante. E ainda vieram os pregos nas suas mãos, que foi aqui na altura do punho, não na palma da mão, como a gente vê nos filmes, porque na palma da mão não sustentava o camarada na cruz, mas mais ou menos aqui, entre o que a gente chama de punho ou pulso e a mão. Mas Jesus sofreu tudo o que era necessário sofrer para salvar os pecadores, não tudo o que era possível sofrer. Ele deixou um pouquinho de sofrimento para a igreja. É isso que Pedro está dizendo aqui. Foi isso que Paulo também disse em Colossenses 1:24. Se os irmãos não estão lembrados, eu vou ler para os irmãos. Colossenses 1:24 diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então Jesus nos faz também sofrer um pouquinho, deixou um pouquinho de sofrimento para nós. Mas Paulo considerava isso um privilégio. Um privilégio. Ele escreveu também em Filipenses 1:29: pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Por que será que Jesus deixou um pouquinho de sofrimento para nós? Tenho para mim, irmãos, que isso acontece por no mínimo 2 razões. Primeira, para que nos lembremos sempre de Cristo e do seu sacrifício na cruz e aprendamos a valorizar. Segundo, para que não nos acostumemos com esse mundo, com as vantagens, com as coisas boas que esse mundo tem, a ponto de não desejar mais o céu. Não é mais comum pregar sobre a volta de Cristo. É muito mais comum as igrejas pregarem nos últimos anos, nas últimas décadas, sobre as vitórias que os crentes recebem na terra. Existe até algumas igrejas que têm um culto que eles chamam de, a gente não chama de culto de oração, culto de doutrina, não é isso? Culto de estudo bíblico. Tem algumas igrejas que chamam de culto da vitória. Está em Cristo é a maior vitória. Está em Cristo, quem está em Cristo é vitorioso. É isso. Mas não tem o culto da segunda vinda, não é? Nunca vi. Não sei se os irmãos já viram. O culto da oração pelo retorno de Jesus. Não tem. Mas tem o culto da vitória. Nesses supostos cultos da vitória, que muitas igrejas têm hoje em dia, eles dão o quê? Como eles mesmos dizem. Eu conheço pessoas de igrejas assim. Uma palavra de vitória. O que é uma palavra de vitória? Vitória é seguir a Cristo, é obedecer, é andar numa vida de santidade, sem pecado, ou pecando o mínimo possível. Sem pecado total é impossível. Isso é uma vida de vitória. Então, talvez por essas 2 razões e outras mais, Jesus deixou um pouquinho de sofrimento para nós, para que a gente se lembre sempre dele quando a gente sofrer, e para que a gente não se acostume demais com as coisas boas dessa terra quando tudo estiver indo muito bem. Quando a gente estiver com saúde, com o bolso cheio de dinheiro, com amigos, com o coração apaixonado, com tudo aparentemente indo muito bem, para que a gente não ache que aqui é o nosso destino final. Terceira verdade sobre o sofrimento dos santos e o juízo de Deus.
O sofrimento dos crentes resultará em alegria quando Cristo voltar. É o finalzinho do verso 13. A gente é participante dos sofrimentos de Cristo, para que também nos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ou seja, como diz aquele velho hino, ó que dia faustoso há de ser quando ele voltar. Vai ser um dia de alegria. Não vai dar tempo àqueles que não creram se arrependerem. Vai ser como o próprio Jesus disse, no abrir e fechar de olhos, rapidíssimo. De repente, bilhões de pessoas vão sumir. Eu fico imaginando quais serão as teorias que a mídia vão divulgar. Muitos vão comemorar quando a igreja for arrebatada. Aquele povo chato, que lutava, que não deixava a gente implementar a lei, liberar a pedofilia. Agora a gente pode. Aquele povo chato, que vivia cantando hinos, que fazia barulho nas igrejas. Agora não tem mais barulho deles. Será que vão dizer que foram alienígenas que nos levaram para o céu? É possível que muitos digam isso. Alguns ufólogos, não, isso é um sequestro de alienígenas, estejamos atentos, não sejamos fanáticos religiosos, porque é assim que o mundo nos vê, como fanáticos. Irmãos, eu só sei uma coisa, que vai ser o melhor dia da nossa vida, que todo sofrimento cessará, que a nossa prática pecaminosa cessará, que as nossas preocupações cessarão, que não vai haver mais trabalho chato para ir, que não vai haver mais conta para pagar, que não vai haver mais crise de sinusite nem de rinite, que não vai haver mais câncer, que nós vamos ver aqueles nossos irmãos que partiram antes de nós. Na minha opinião, nós vamos nos reconhecer no céu. E a gente vai poder compartilhar, comungar, talvez conversar com os apóstolos, com o próprio Cristo, com personagens que a gente admira da Bíblia, com Paulo, com Timóteo, talvez tirar dúvidas. Paulo, o que o Senhor quis dizer quando escreveu isso? Não sei, irmãos, exatamente como será, mas Pedro nos alerta que também nós nos alegraremos e exultaremos na revelação da glória de Deus. Exultar é aquela alegria extrema. Nós exultaremos quando Cristo voltar. Então o sofrimento serve para isso também, para que a gente tenha esperança de vida eterna. Quarta verdade sobre o sofrimento dos santos e o juízo de Deus: o sofrimento é uma bênção em forma oculta. É um paradoxo, eu sei, mas é isso que Pedro escreveu no versículo 14. Acompanhe comigo o verso 14, que diz assim: se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Irmãos, quem de vocês gosta de ser insultado? Que o povo fale mal de vocês? Alguém aqui? Ai, como eu gosto quando ficam falando mal de mim. Falem bem, falem mal, falem de mim. Quem fala isso, fala da boca para fora, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta que as pessoas falem mal de nós. A gente quer que as pessoas falem bem de nós, ou que no mínimo fiquem caladas. Mas esse grupo de irmãos que recebeu esta carta estava sendo insultado por causa do nome de Cristo. E contra eles disseram todo tipo de mentiras. Os crentes já foram acusados de serem perturbadores da ordem. Aquele versículo que está lá em Atos, que eu não lembro a referência agora, mas vocês sabem qual é o texto. Este povo que tem transtornado o mundo chegou até nós. Aquilo é mentira, irmãos. Os cristãos não transtornaram o mundo, não. Aquilo é uma calúnia. Pelo contrário, onde o cristianismo chegou, houve ordem, houve organização,
houve educação e prosperidade, qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, é maior nos países protestantes é maior nos países protestantes do que em qualquer outro país do mundo, com raríssimas exceções, como o Japão, que é uma exceção. Mas vai ver a qualidade de vida dos japoneses: 16, 17 horas de trabalho, solidão terrível, índice de suicídio altíssimo no Japão. Tem riqueza, mas não tem prosperidade. Quando o Evangelho chega no lugar, transforma. Os crentes abrem igreja, começam a ensinar a palavra de Deus. Aqueles que bebiam, gastavam dinheiro com álcool, agora não gastam mais com álcool, gastam com a família. Compram propriedades, vão fazendo riqueza aos poucos e a longo prazo vão colhendo seus frutos. Mas o sofrimento é uma bênção, em forma oculta. Pedro disse que nós somos abençoados se fizerem isso conosco, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Quem persegue a igreja, persegue Cristo. Quem persegue um crente, persegue Cristo. Foi isso que Jesus disse a Saulo no caminho para Damasco. Saulo estava indo a Damasco quando havia um grande número de cristãos, com a comitiva para certamente espancar os crentes, talvez até matar, como ele diz em Atos 26, que chegou até matar alguns crentes. E uma luz muito forte brilhou, tão forte que ele ficou cego. Pelos relatos de Atos 9, Atos 22 e Atos 26, que é quando Paulo relata o que aconteceu, a gente sabe que todo mundo que estava com ele ouviu alguma coisa, mas não entendeu. E viu alguma coisa, mas não discerniu quem era. Paulo ouviu a voz do próprio Jesus e viu o brilho do próprio Jesus, brilhando mais forte que o sol. E ele ouviu de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: que és tu, Senhor? Com esse Senhor, ele não estava dizendo que Jesus é o Senhor. Senhor é um tratamento, é um pronome de tratamento que se dá aos homens. E era assim também naquele tempo. Quem é esse? O Senhor é quem? Eu estou perseguindo o Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando a igreja é perseguida, Jesus é perseguido. É muito interessante, irmãos, que a única vez que a Bíblia mostra Jesus em pé no céu, é quando um crente estava sendo assassinado. Em Atos capítulo 7, depois que Estevão terminou de pregar, ele foi apedrejado, e ele olhou para cima, viu os céus abertos, e ele disse que viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Cada vez que um crente é perseguido ou martirizado, assassinado, Jesus fica em pé para recebê-lo no céu. Por isso, irmãos, que a nossa vida não está resumida apenas aos 80, 90, sei lá quantos anos que nós vamos viver aqui. Que o sofrimento é uma bênção em forma oculta. Porque na vida eterna será só bênção. Aquele que diz agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é melhor a gente deixar para cantar ele no céu. Porque por enquanto são vitórias, são derrotas também. Mas, irmãos, o sofrimento é uma bênção em forma oculta também, porque por meio do sofrimento Deus molda o nosso caráter. Aqueles de nós que somos orgulhosos, Deus nos humilha para quebrar o nosso orgulho. Aqueles de nós que pensamos que somos mais inteligentes que qualquer um, Deus mostra que não é bem assim. Aqueles que confiam no poder, na riqueza, no dinheiro, vem um vírus e varre a riqueza dessa pessoa. Por meio do sofrimento, Deus vai moldando o nosso caráter. É como se Deus colocasse uma pedra no nosso sapato
Uma pedrinha, devagarzinho, vai fazendo um calo devagarzinho. E se a gente não estiver atento, não abrir o coração para Deus, Deus tira aquela pedra pequena e bota uma pedra maior no nosso sapato. E a gente vai se acostumando e vai andando, e Deus, por amor, parece que coloca outra pedra no outro sapato. Até a gente atentar, meu Deus, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo. Deus usa o sofrimento na vida dos seus servos. Jó deu testemunho disso. Não a nossa irmã Jó da Bíblia, né? Graças a Deus não foi com ela, né? Jó, foi o próprio Deus quem disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas faltava alguma coisa. Faltava conhecer Deus pessoalmente. Depois de todo aquele sofrimento, no capítulo 42 do seu livro está registrado. Ele dá o testemunho. Ele diz, antes, acho que é Jó 42:5, se não me falha a memória. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora, depois que eu sofri tudo isso, meus olhos te veem. Deus usa o sofrimento, irmãos, para moldar o nosso caráter. A quinta verdade sobre o sofrimento dos santos e o juízo divino é que cidadãos maus, pessoas más, devem sofrer por seu mau comportamento. Ei, garoto, vem pra cá, olha pra cá. Tá bom, tá? Já foi 2 vezes, tá na hora de ficar quietinho, tá bom? Você já é grandinho. Deus usa o sofrimento também para aqueles que merecem sofrimento. Versículo 15 diz isso. Veja o que diz o versículo 15. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios de alheios. Ou seja, é possível que o cristão sofra, mas se é para a gente sofrer, vamos sofrer por um fruto de injustiça, sendo bons. Não como quem é criminoso. Com isso, Pedro estava dizendo que criminosos devem sofrer, pagar pelos seus crimes. Em Romanos capítulo 13, versículo 4, Paulo escreveu a mesma verdade. Ele diz que a autoridade porta a espada para punir quem pratica o mal. A autoridade é o que a gente chama hoje de Estado. O Estado deve punir os praticantes do mal, ou seja, os criminosos. Alguns dos quais são mencionados aqui, alguns crimes: o assassinato, o homicídio, o roubo, qualquer tipo de mal, e até quem se intromete em negócios alheios vai acabar sofrendo. A igreja cristã e a doutrina bíblica ensina isso, que deve haver disciplina, tanto dentro da casa de Deus, como fora da casa de Deus. Na casa de Deus, deve começar pela casa do pastor, porque se ele não souber governar a própria casa, não pode governar a igreja de Deus. Depois vem a liderança, que eu já preguei sobre isso aqui há alguns meses. Em seguida, na casa de todos os crentes, as crianças devem ser disciplinadas. Quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele disse que quem poupa o seu filho da vara, odeia o seu filho. Ou seja, quem nunca bateu no seu filho, quem nunca deu uma surra merecida, odeia o seu filho. As crianças rebeldes, desobedientes, devem ser disciplinadas pelos pais. Os adultos pecadores devem ser disciplinados pela liderança da igreja. E aqueles que não se submetem a esse tipo de disciplina devem ser disciplinados pela polícia e pela justiça. E nós concordamos com isso. Lugar de bandido é na cadeia. Por causa de traficantes de drogas,
Crianças, jovens, adolescentes morrem todos os anos, todos os dias. Famílias inteiras são devastadas. Em alguns países estão legalizando as drogas, como legalizaram a maconha no Uruguai há poucos anos, uns 2 ou 3 anos. Olhe como ficou a situação do Uruguai depois disso. Alguns partidos políticos querem legalizar a maconha no Brasil também. Nós somos contra. Nós somos contra. Aquilo é uma desgraça. Eu tenho exemplo disso na minha família. Eu sei o que as drogas provocam numa família. Entraram na casa do meu tio, armados, botaram a revólver na cabeça dele, roubaram tudo que tinha lá. Droga. Bandidos devem pagar pelos seus crimes. Sexto lugar, o sofrimento dos santos e o juízo divino. Sexta verdade. Devemos glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Versículo 16 diz isso. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, às vezes a gente está passando por tanta luta, né, que às vezes fica até acanhado de pedir oração. Irmão, ore por mim. O que é? É uma luta que eu estou passando. Nós temos esse direito, nós temos essa individualidade. Mas não se envergonhe não. Mesmo que você não queira dizer, não se envergonhe. Porque faz parte do processo de Deus. Quando a gente estiver sofrendo, devemos dar glória a Deus. Não se envergonhe, glorifique a Deus. Como é que a gente glorifica a Deus? Quando as coisas doem, quando aperta. É quando a gente está firme com Cristo. É quando a gente está firme. Jó estava firme com Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que Jó perdeu? O emprego? Roubaram o carro dele? Ele perdeu 10 filhos adultos num dia só, e toda a sua riqueza e a sua saúde. Eu fui a um velório da mãe de um amigo meu, um ex-aluno, gente finíssima. E pela primeira vez eu vi aquela música sendo cantada com a maior sinceridade do mundo. Ele toca violão, toca saxofone, canta, enfim, muito talentoso. E ele tocou violão e cantou. Perante o caixão da mãe, te louvarei, não importam as circunstâncias. Firmeza em Cristo, irmãos. Eu disse, meu Deus. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é como uma loucura. Como é que é possível fazer isso? Deus torna possível. Deus nos dá força para no meio do sofrimento a gente dizer, eu te agradeço, Senhor, por isso também. No meio do sofrimento, glorifica a Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sétima verdade sobre o sofrimento dos santos e o juízo divino. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus, começa pela igreja. Verso 17 diz isso. Porque chegou a hora, já no tempo de Pedro, há quase 2000 anos, de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, é como eu disse há alguns minutos, a disciplina, a ordem e o juízo divino começa pela casa de Deus. Como isso acontece? Falsos profetas que estão cobrando ingresso para as pessoas entrarem no culto, no templo, para supostamente prestar um culto a Deus, como aconteceu aqui em João Pessoa nas últimas semanas. A gente até conversou sobre isso, né? Falsos profetas dizendo que se você der o dinheiro na igreja dele, você vai ficar rico. Quando Jesus se encontrou com aquele jovem rico, ele disse, venda tudo que tem e dê aos pobres. Nem disse, me dê para sustentar o meu ministério. Não, dê aos pobres.
Mas tem muita gente dizendo, venda tudo que tem e dê aqui nessa igreja. Mas pastor, não posso estar em outra igreja? Não, não, é nessa, senão você não vai receber sua bênção. Falsos profetas. Esses serão os primeiros a serem julgados. Esses falsos ensinadores da palavra de Deus. Esses que negociam a palavra de Deus. Mas com Deus não se negocia. Como é que se negocia com um Deus que tem tudo, que é dono de tudo? Do que é que Ele precisa? De nós? De nós? Deus é autossuficiente. É um dos seus atributos. O julgamento começa por nós, irmãos. Mas vai se estender para o mundo. Em oitavo lugar, os ímpios não escaparão do juízo divino. Pedro disse isso no finalzinho do verso 17 e no verso 18 inteiro. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Irmãos, só quem está em Cristo está seguro. E a Bíblia diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está em pé, é aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. O juízo divino já começou, irmãos. O juízo divino já começou. Esses terremotos, esses furacões, essas tempestades de areia que têm vindo até para o Brasil, né? Coisa que não existia antes. Essa pandemia é a ira de Deus sobre a humanidade pecadora. E ao invés de as pessoas se arrependerem de seus pecados, se voltarem para Deus, muitas se voltaram. Mas o que aconteceu foi que muitos crentes se desviaram. Caíram no mundo, não vão mais para a igreja. A fé deles estava na igreja, talvez no pastor, talvez nos eventos da igreja. Mas não leram a Bíblia, não oraram, não vigiaram. Vão pagar por isso também. Aqueles que vivem no mundo, desviando dinheiro público. Aqueles que tantos milhões desviaram nesse ano de pandemia, irmãos, que a justiça humana não vai alcançá-los. E muitas vezes quando alcança, eles mudam a lei para soltar o bandido, irmãos. Que absurdo! Mas de Deus não se zomba. Eles pagarão pelos seus crimes. Nós veremos nessa terra 1000 anos de justiça e paz, governados por Cristo, e eles não estarão conosco, a não ser que se arrependam. Nono e último lugar, quando estiver sofrendo, confie em Deus e faça o bem. É o que diz o verso 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, aqueles leitores de Pedro, e nós também, devem confiar a vida ao fiel Criador. Como? Praticando o bem. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. É ser insultado e fazer o que é correto. É ser caluniado e bem dizer. É para as pessoas falarem mal de nós e a gente orar: Senhor, abençoa, tem misericórdia. Como Jesus orou na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como Estevão também orou no final do capítulo 7 de Atos. Irmãos, o sofrimento é algo inegável. E ele alcança também a nós cristãos. Para concluir, muitos tentam negar o sofrimento dos crentes, dizendo: não, nós não estamos em Cristo, não estamos em crise, estamos em Cristo. Uma coisa não anula a outra, estamos em Cristo. Mas estamos passando por uma crise. A comida está cara, o combustível está caríssimo, está tudo caro. Isso não é crise? As pessoas que vêm conversar comigo, talvez com vocês também, certamente, seus amigos, seus parentes mais próximos,
A pressão está muito grande. As pessoas vêm pedir oração, vêm falar de problemas no casamento, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout. Teve gente que perdeu emprego e aí acabou tendo que trabalhar mais do que o de costume, estão estafadas. É uma crise. Eu estou falando só de cristãos. Mas, irmãos, eu quero que a gente saia daqui também pensando num exemplo de perseverança. No ano 177 depois de Cristo, mais ou menos 90 anos depois de Pedro ter escrito essa carta aqui, um imperador romano chamado Marco Aurélio reinou até o ano 177 e ele perseguiu muitos cristãos e muitos foram martirizados, assassinados, homens e mulheres. Mas teve uma mulher que se destacou, e o nome dessa irmã era Blandina. Desde a primeira vez que eu ouvi a história de Blandina, eu fiquei impressionado. Um escritor sobre a história da igreja, ele diz o seguinte sobre Blandina: ela era uma mulher frágil, por quem temiam seus irmãos. Não era uma mulher forte, era frágil, fisicamente falando. Quando lhe chegou o momento da tortura, porque ela foi presa por ser crente, mostrou tal resistência que os verdugos, os torturadores, tinham de se alternarem. Os caras cansavam de bater nela. Vai tu agora, eu estou cansado. Vai tu agora. E ela só tem que dizer: eu nego a Cristo. E ela não disse. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, porque era assim que acontecia, Blandina foi pendurada num madeiro em meio deles. E dali ela os encorajava outros irmãos. Como as feras não atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. Voltaram com Blandina para a prisão. Por fim, neste dia de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro, a açoitaram, mais ainda. Depois, a fizeram ser mordida por feras. Em seguida, fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente. E ainda a encerraram em uma rede e fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Esses touros de rodeio, sabe? Botaram ela numa rede, na altura da cabeça do touro, ele vinha e pum, chifrando ela. E ela não blasfemou, ela não reclamou, ela só gemia. Como em meio de tantos tormentos, Blandina seguia firme em sua fé. Finalmente, as autoridades ordenaram que ela fosse degolada. Irmãos, graças a Deus não chegamos ao ponto de sofrer como os mártires dos 2 primeiros séculos, nem como Blandina e outros ao longo da história do cristianismo. Além de dar graças a Deus por isso, devemos nos lembrar que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos e que Ele governa a nossa vida, permitindo o sofrimento, sim, permitindo, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.